Olá, que bom te ver por aqui. Vamos verificar a resolução de mais um dos exercícios. Olha só o que diz esse enunciado. Nas figuras, temos a representação de um prisma triangular, regular e a planificação de sua superfície. Então aqui, duas figuras, uma mostrando um prisma triangular, porque a base dele é um triângulo, triangular regular, e se você abrir esse prisma, ele fica nesse formato e você consegue analisar toda a superfície dele. Bom, com base nessas duas ilustrações, ele pede, calcule a área de uma base e pede para chamar de AB. Olha só, para encontrarmos a área da base, bom, a base está aqui, esse triângulo que vamos destacar é a base desse prisma. Olha lá, essa é a base do prisma e o lado oposto ao prisma, a base do prisma, sempre é congruente com ela. Então assim, a base do prisma e o lado oposto sempre são congruentes, sempre são iguais, possuem a mesma medida. Então ele diz assim, a área de uma base é porque eu tenho essa base ou essa, se eu virar, não é verdade? Ele está nessa posição, eu posso virar ao contrário, de cabeça para baixo, e esse passa a ser a base. Mas como as duas são congruentes, têm a mesma medida, calcule a área de uma delas. Vamos lá, você percebe que essa base aqui ela é uma figura triangular, é um polígono triangular. E ele indica aqui, um prisma triangular regular. Quando ele diz que é triangular e que é regular, ele está dizendo que os três lados dessa base, desse triângulo, são iguais. Então, se aqui mede 2, é porque aqui também mede 2 e aqui também mede 2. Então, calcule a área de uma base. É encontrar a área desse triângulo aqui. Você sabe que para calcular a área de um triângulo, existem várias maneiras de calcular. Tudo depende de quais são os valores que você possui. Nesse caso, nós temos os três lados, a base, esse lado da direita e esse lado da esquerda. Se nós temos os três lados, podemos aplicar a regra de Heron, para calcular a área desse triângulo aqui. Olha só, quando você conhece os três lados do triângulo, a regra de Heron diz que é o seguinte, a área dele será a seguinte, basta você extrair a raiz quadrada de P, multiplicado por P menos A ao quadrado, vamos aumentar isso aqui, e depois multiplicado por P menos B ao quadrado e multiplicado por P menos C também ao quadrado. Olha só, essa aqui é a fórmula de Heron. E quem é o P? O P é o semiperímetro. O P é o que? É o perímetro do triângulo, não é? Dividido por 2. O P é semiperímetro. O P é a metade do perímetro. Só encontrarmos o valor de P e fica fácil de resolver, de calcular a área dessa base pela regra de Heron, pela fórmula de Heron. Quem é A, B e C? A, B e C são as três medidas do triângulo, são os três lados. E nesse caso, os três lados são iguais, eles medem em 2. Substituindo isso, fica assim. A área dessa base é igual a raiz quadrada de. O P, falamos que é a metade do perímetro, o perímetro dividido por 2. O perímetro aqui é 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então, se o perímetro é 6, dividido por 2, 3. O nosso P vale 3. Então, aqui fica 3, que multiplica 3 menos A vale 1, A vale 2, olha lá, eleva ao quadrado, e multiplica por P, que vale 3, menos B, que é o outro lado, também vale 2, ao quadrado. E multiplica por P, que nós vimos que é 3, a metade do perímetro, menos o lado C, que é o terceiro lado, que também mede 2, tudo isso ao quadrado. Olha lá,
vamos dar sequência aqui, ó. Né? Tá certo? Vamos calcular os valores dentro da raiz, ó. O volume, perdão, a área de uma da base será calculada então pela raiz quadrada de 3, olha aqui, ó, vezes 3 menos 2 vai ficar 1. 1 ao quadrado fica 1 mesmo. Vezes 3 menos 2 fica 1. 1 ao quadrado também vai ficar 1. Vezes 3 menos 2 fica 1. 1 ao quadrado também vai ficar 1. Fácil de resolver, né? Olha lá, a área da base desse prisma é 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 3. Aí encontramos a área da base desse prisma aqui. Como aqui foi dado em metros as medidas, 6 metros ou centímetros. Vamos conferir lá, né? São 6 centímetros. Então, como as medidas foram dadas em centímetros, a área vale raiz de 3, olha lá, centímetros quadrados. A área é sempre ao quadrado, né? Legal. Aí nós conseguimos resolver o exercício A. Olha lá. O exercício A começou aqui. Para calcular a área da base, né? Nós calculamos através da regra de Heron, da fórmula de Heron, de que essa base aqui, ela tem uma área de raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Fácil, né? Bem tranquilo. Olha a B que me pede, a área de uma face lateral. Então vamos lá, ó. Temos que calcular a área de uma face. Então, a base é a parte de baixo e a face, ele já disse que é a face lateral. É essa parte, uma dessas faces em volta dele, né? Ó. Ele tem 3 faces e nós temos que calcular a área de uma delas. Bem tranquilo, porque olha só, nós percebemos pelas medidas, ó, de que é um retângulo, não é verdade? E de que a base é 2 e a altura é 6. Olha lá, a base é 2 e a altura é 6. Então calcular a área de uma das faces é fácil. É só pegar a base e multiplicar pela altura. A base dela é 2 e a altura é 6. Então isso vai dar 12. A área de uma face é 12 centímetros quadrados. O exercício B, aí, foi bem fácil de resolver, não é? Olha o C. A área lateral. Agora observa, aqui ele queria só uma face lateral. Quando ele fala a área lateral, ele quer saber toda em volta, né? As 3 faces juntos, né? As 3 áreas juntos, quanto vai dar? Toda a face em volta desse prisma. Que ele aberto fica assim. Então, o que nós temos, ó, no exercício C? Que a área lateral, ele está chamando de AL, eu tenho 3 faces iguais. 1, 2, 3. Ó, é só fazermos 3 vezes uma delas, que nós achamos que é 12. Então, 3 vezes 12, 36 centímetros quadrados é a área lateral. Se pegarmos toda a área aqui em volta desse prisma, ele é triangular, tem as 3 partes, cada um tem 12 centímetros quadrados de área. 12, 24, 36. Aqui, ó, 36 centímetros quadrados. Exercício C também está resolvido. Vamos ver o D, o que pede. Olha o D, a área total. Então, agora, a área total é toda a superfície do prisma, tanto em volta quanto a parte de baixo, a parte de cima. A área total é toda essa face do prisma. Fica mais fácil verificar quando ele está planificado aqui, ó. Toda essa face é a área total. Então, olha lá, a área total, o que nós vamos precisar fazer? Ó, vamos ter uma base, 2 bases. Então, a área total será a área, ó, de 2 bases, né? Mais a área de 3 lados, ó, de 3 faces, né? Tem com cada face, ó, mais a área de 3 faces. Ou seja, para não ficar com muito código, ó,
A área total, vamos ter que pegar as duas bases. Cada base mede quanto? Ó, a área da base, raiz quadrada de 3. Então será 2 raiz quadrada de 3, que são as duas bases. Essa primeira vai raiz quadrada de 3 e a de cima raiz quadrada de 3, que são essa e essa. E agora as três faces. Olha lá, as faces laterais, ó, vai dar 36 centímetros quadrados. Então é só nós somarmos isso daí. A área total desse prisma vai ser 2 vezes raiz de 3 mais 36, como é a área, centímetros quadrados. Se você quiser, dá até para melhorar esse número, ó. Dá para diminuir, porque eu tenho dois termos e tenho fatores em comum que dá para nós colocarmos em evidência. Não é verdade? Ó, então pode ficar assim se você preferir. Se colocarmos 2 em evidência, ó, vai ficar raiz quadrada de 3, não é? 2 raiz de 3 dividido por 2, 2 e 2 cancela, fica só a raiz de 3. Mais 36 dividido por 2, 18 centímetros quadrados. Qualquer uma das duas está certa, né? O ideal é deixar com o menor valor possível aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais 18, ou 18 mais a raiz quadrada de 3, aí é indiferente a posição. Exercício D, também fácil, está resolvido. Vamos ver o que se pede no E. O volume. Calcular o volume desse prisma. O volume também é bem fácil para calcular, ó. Para calcularmos o volume de um prisma reto, é só você pegar a área da base e multiplicar pela altura dele. Então, ó, o volume desse prisma, basta pegar a área da base. E nós vimos que a área da base vale raiz quadrada de 3. E multiplicarmos pela altura do prisma. E a altura do prisma está aqui, olha lá, né, de 6 centímetros. Então fica raiz quadrada de 3 vezes 6. Se quiser arrumar, o volume é igual a 6 raiz quadrada de 3. Como é volume? Centímetros cúbicos. E exercício E está resolvido. Fácil, bem tranquilo de resolver, né? Nós, verificando, analisando a figura desse prisma, a planificação desse prisma, conseguimos encontrar a área de uma base, nesse caso, não é? A área de uma face, qualquer uma das três, a área lateral, são as três faces somadas, e a área total, as três faces somadas, mais as duas bases. E ainda, o volume, quanto cabe aqui, né? Nesse cubo aí. Qual é o volume desse cubo? O volume é de 6 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Esse daí está resolvido. Eu espero encontrar você na próxima videoaula para verificarmos mais um exercício. Até lá!